Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha tão esperada da Too Faced Born This Way The Natural Nudes. Essa paleta aqui, gente, é a princesinha nude do momento que chegou há pouco aqui na Sephora Brasil. Então vou falar da paleta e vou falar também dessa família muito unida e também muito oriçada, que é a família Born This Way, né? Que vocês sabem que eu amo a base, que eu prego a palavra sempre, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Muita gente ou me conheceu por causa da base, ou comprou a base por minha causa, enfim. Eu vou fazer essa make aqui com vocês, tá? E vou falando dos produtos, aí vou mostrar swatches também. E no decorrer do vídeo vou fazer uma comparação aqui que vocês me pediram. Vou aplicar aqui a base, que eu acho muito difícil, né? Alguma pessoa nesse canal não conhecer. É uma base que tem uma alta cobertura, mas é uma alta cobertura que eu não considero assim, rebocão. É uma alta cobertura bem bacana, que deixa um aspecto assim bem natural na pele. Gosto muito. Foi por muitos e muitos anos a minha base favorita da vida, antes da chegada da base do Kevinho. Mas das que vendem aqui no Brasil, certamente é a minha favorita também. Olha, o aspecto, apesar dela cobrir muito, ela tem uma naturalidade, uma radiância aqui na pele que deixa tudo assim muito bonito, não fica tudo muito marcado, sabe? Vejo ela ser muito democrática também. Eu vejo tanto pessoas com pele seca gostarem, justamente por ela não ser extremamente mate, tá vendo como ela aplica molhadinha. E ela tem essa luminosidadezinha, quanto peles oleosas, porque apesar dela ter uma radiância, é uma coisa muito contida, sabe? Quem tem a pele muito oleosa tem que usar bons primers matificantes com ela, para ela poder durar um pouquinho mais. Porque não é das bases que mais duram na minha pele, mas eu sempre supero isso por causa do acabamento, que eu acho lindíssimo. Então essa base aqui pra mim ela é nota 10, gente. Eu não acho ela das mais caras, né? A embalagem é simplesmente perfeita, né? É o meu amor mais antigo dessa família. E o corretivo, que assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não amo ele de paixão. Eu não sei porquê, mas eu sinto uma ardência por vezes, assim, quando eu aplico ele. Ele tem uma cobertura muito boa. Eu diria que é uma cobertura de média a altinha, assim, sabe? Consegue ficar até alta se você caprichar bastante. Mas eu acho que é um corretivo que ele dá uma marcada um pouco nos meus poros. Apesar do acabamento dele ser um pouco mais hidratante do que o Shape Tape, por exemplo, eu acho que o Born This Way, ele não fica tão pleno depois de muitas horas quanto o Tarte Shape Tape, tá? Apesar dele ser bom para quem tem muitas linhas aqui embaixo, ser um corretivo assim bem maleável, diferente da textura sequinha do Shape Tape. Aqui, por exemplo, o Shape Tape ele dá um blur nos meus poros, e o Born This Way, depois de um tempo, parece que os poros meio que gritam. E tem essa questão da ardência que eu sinto com ele aqui embaixo, que eu não acho muito legal. O meu é na cor Light Beige, e tá vendo, ele não é muito iluminador. É um corretivo que é bem da cor da minha pele. Talvez hoje eu pegaria uma cor um pouco mais clarinha. Mas, assim, gente, não tem como dizer que é um corretivo ruim. Inclusive, muita gente gosta dele. É o corretivo, assim, da vida de muitas pessoas. Eu, particularmente, não gosto desse fato dele aqui nos meus poros, né? Então, isso me impede que ele seja, assim, o meu favorito. Mas é um corretivo que tem uma qualidade muito boa, assim como essa linha, tá vendo? Ele fica, ó, também com uma radiânciazinha bacana. A embalagem dele vem bastante corretivo, tem 15 ml aqui nesse corretivo, então é um corretivo que rende muito. Eu acho que ele é excelente para quem gosta de um corretivo assim, um pouco mais alta cobertura pro batidão do dia a dia, ou às vezes nem gosta de usar base, né, quer passar uma coisa ali no rosto inteiro. Diferente desse primeiro corretivo aqui da linha Born This Way, que ele é um corretivo muito levinho, gente.
muito fluidinho, ele é bem hidratantezinho, assim, em peles oleosas, ele acaba, assim, sambando muito. Mas quem tem pele muito madura costuma gostar. Esse corretivo tá com a minha mãe, por exemplo. Ela gosta porque não marca muito aqui embaixo dela, porque ele é muito, muito, muito levinho. Diferente desse aqui do último lançado, que é o amor de todo mundo, porque, olha, ele é bem mais grossinho, ele cobre bastante, né? Ele é hidratante, mas não chega a ser tão hidratante quanto esse aqui, que inclusive ele tem propriedades de coco, então ele é muito hidratante mesmo. Só que como a minha pele é muito oleosa, ele não para muito aqui embaixo, sabe? Pra selar, né, essa make eu vou usar esse pó maravilhoso da linha Born This Way, que é um pó muito fininho. Ele tem um acabamento, gente, muito natural. Eu gosto muito dele para aqueles dias que, assim, eu quero uma pele um pouco mais, assim, sem cara de muito pó, sabe? Eu acho que ele tem todo esse efeito. Inclusive, eu acho que ele combina muito com a própria base e com o próprio corretivo, porque como a base e o corretivo, eles têm alta cobertura, se você coloca um pó muito grosso aqui por cima, marca muito. E esse pozinho aqui, ele é muito sutilzinho, é muito naturalzinho. Se você aplicar com um pincelzinho, então, assim, bem fofinho, ele não marca nada, 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 nada. Com bases leves, vai ficar parecendo que você não passou pó no rosto. Ele é muito, muito natural, tá? Apesar dele ser levemente matificante, ele é opaco, né? Depois de um tempo parece que a pele absorve ele e ele fica realmente como se você tivesse nascido assim. Então é um pó que eu gosto muito. Ele é muito bom pra quem tem até linhas, sabe? Quem tem a pele mais madura, porque ele é realmente muito fininho. Eu tô aplicando com esponjinha, né, que sempre aplica mais, né? Mas eu gosto muito da aplicação dele com um pincelzinho, assim, bem de leve, sabe? Pra selar bem pouco. Então, eu acho que essa linha Born This Way, gente, ela é sucesso, tá? Falar pra vocês que eu não sou muito apaixonada pelos blushes unitários e os iluminadores unitários da Too Faced. Mas essa paleta eu acho muito boa, eu acho muito coringa, sabe? Eu vou aplicar esse blush rosinha aqui. Um pouquinho antes da paleta, a marca lançou o pó compacto, né? Que na verdade é uma base em pó. Eu vou usar essa sombra aqui, tá, gente? Essa bem nudinha aqui, é de nome Nude. Ela lançou a base em pó, né? Dessa linha Born This Way, que eu não cheguei a experimentar, mas eu estou louca para. Porque eu gosto muito, né? Como eu falei, dessa linha. E eu acho que base em pó, inclusive por um momento que estamos vivendo, é tudo, porque é muito prático, né? Às vezes você precisa dar uma saída rápida, a base em pó pode ser assim, uma ótima opção para esses dias que a gente tá realmente com preguiça, né? Às vezes aplica só o protetor solar e a base em pó por cima e obtém, né, mais cobertura do que um pó translúcido, por exemplo, do que um pó solto. Olha, é uma sombra nude, mas ela é bem pigmentadinha, tá vendo? E a Too Faced lançou junto com a paleta mesmo um compacto, que eu não sei se vocês se recordam, ele não veio pro Brasil ainda, não sei se ele vai chegar, mas é um compacto dividido em 3 produtos, 2 iluminadores e um pó com iluminação. O que seria um pó com iluminação? É um pó compacto, né, mas ele tem uma luminosidade, ele não é totalmente mate. Seria um pó, ele atuaria como um pó finalizador, né? Não exatamente para você selar a sua pele, mas para você finalizar a maquiagem, para tirar assim aquele efeito mais matificado que às vezes a base e o pó translúcido deixa, né? Ele dá uma dimensão também na maquiagem bem bonita, então é bem bacana, né, esse tipo de produto. Só que eu não me interessei, confesso, por esses compactos, porque eu achei as cores dos iluminadores muito parecidas em si. É um que é mais sutil, um que é mais fortão e ali no meio o pó finalizador. Eu queria que a Too Faced lançasse esse pó finalizador unitário, assim, que a gente pudesse comprar sem vir nessa paleta de iluminadores, porque, como eu falei com vocês anteriormente, eu não sou muito fã dos iluminadores da Too Faced. Eu vou pegar um pouquinho dessa Seashell, que também é bem clarinha. E, gente, o que eu notei honestamente dessa paleta é que quando você aplica ela com o pincel, assim, o brilho não aparece de forma, assim, tão explícita, sabe?
Tá vendo? Fica um brilho assim muito sutilzinho. Não é porque ela é de glitter, porque isso aqui não é glitter. É um acabamento um pouco mais texturizado mesmo. Mas quando você aplica com o dedo, eu sinto que são sombras que aparecem muito mais, olha. Quando você aplica com o dedão, você mete o dedão lá, tá vendo? Ela fica bem mais brilhosa. Eu vou pegar um pouquinho do marrom, esse aqui marrom mais escuro. Vou fazer como se fosse um gateado aqui, ó. Só pra criar uma sombra, ó. Um sombreado um pouco diferente. Não é bem o cut crease que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Pela metade aqui, ó. Aí você precisa ter um pincel, tá vendo? Ó. De esfumar assim bem pequenininho. Esse aqui é o Gama 3 da Levandi. Ele parece muito com o da MAC, que eu gosto muito, que é o 221S. Eu já falei isso aqui várias vezes. Com um pincelzinho assim achatado, eu vou pegar essa sombra mate mais clarinha aqui e ó, eu vou fazer o destaque. Essa é uma das sombras que eu gostaria que ela fosse menos translúcida e um pouco mais aparecida. Ela é realmente muito fina, sabe? Ela tem um acabamento quase que transparente aqui embaixo. Então é uma sombra que eu definitivamente não amei. Eu gostaria que ela fosse mais pigmentada. Eu gosto dessa área aqui bem destacada e às vezes eu gosto de usar a mate aqui, fazer um look todo mate. Eu achei que essa sombra aqui ela deixou um pouquinho a desejar, essa maior aqui mate. Tô aplicando aqui, ó, no início. Essa aqui, a Sparkling Snow, é a mais clarinha com brilho, que essa eu achei o brilho assim bem satisfatório realmente. E aqui embaixo, rente aos cílios, eu vou esfumar um pouquinho da nude aqui também. E agora, gente, muita máscara de cílios, né? Claro, que vai ser a Better Than Sexy da Too Faced, que é uma máscara muito boa, na minha opinião. Ela dá um volume, assim, mara. Agora, algumas considerações da paleta, gente. A paleta, ela tá custando R$309 na Sephora aqui no Brasil. Ela teve um aumento considerável, assim, da semana do lançamento para a seguinte. Eu cheguei a conseguir comprar ela por R$289, se eu não me engano. Mais aquele cupom que eu uso sempre para vocês, o Rosman Sephora, que eu vou deixar aqui embaixo. Aí eu tive 10%. E do nada ela aumentou e do nada ela também acabou, ela tá indisponível, né? Ela tá fora de estoque. O brasileiro, eu costumo falar, brasileiro não pode ver uma paleta neutra, né? Que já fica se tremendo toda, hein? Mas, gente, é uma paleta que é básica, é pra quem é muito básica. Não tem muito o que sair disso aqui que eu fiz hoje, não. Hoje eu ainda fiz uma coisa meio Ed, assim, pra tentar ficar um pouco mais emocionante aqui pra vocês, sem aumentar muito o nível de dificuldade, pra ser uma coisa assim que seja tranquila de reproduzir, que seja fácil, mas que dê um efeito assim mais diferente, um efeito mais sofisticado. Ela tem as duplinhas, tá vendo? Você pode seguir conforme eles sugerem, com as duplas ou até com os quartetinhos aqui, as sombras mates sempre maiores, porque geralmente são as que a gente mais usa. A ideia é bem genial, ela é bem compacta, bem fininha, ótima para viajar. Eu acho que assim, é uma paleta muito amiga aí de quem é time neutro, quem gosta de uma coisa muito fácil, descomplicada no dia a dia. Eu não acho uma paleta assim muito forte, sabe? Daquelas que no olho ela super realça, tá? Mas é aquela paleta assim, neutra do batidão mesmo. Você que trabalha em ambientes mais formais, você que gosta de makes assim simplesmente mais suaves, mais delicadas, tem tudo pra gostar muito dessa paleta. É uma paleta que eu considero muito boa, mas tem algumas sombras que eu não fiquei totalmente apaixonada. Por exemplo, essa mate aqui que eu falei pra vocês. Eu gostaria que ela fosse assim um pouco mais pigmentada. A mesma coisa com essa sombra aqui, que é uma pena, que é a sombra mais rosadinha da paleta, a Sparkling Room. Eu acho que ela faz o swatch muito bem, mas no olho
parece que ela não fica tão, sabe? Parece que ela não transfere tanto, sabe? E eu confesso que eu esperava que esses tons aqui do meio, esse tom aqui, tá vendo esse tom aqui? Esse aqui é frio, é bem frio, que é o tom que eu usei hoje. Mas eu esperava que esses rosinhas, eles fossem um pouquinho mais frios. E eles, gente, são bem quentinhos. Você vê ele frio aqui, mas quando, pelo menos em mim, na minha pele, quando eu aplico, ele fica pro quentinho, como se fosse quase que um coral. Ele não fica esse rosinha frio que tá aqui. Então eu também me decepcionei um pouco com relação a isso nessa paleta, que eu esperava que ela fosse, tirando essa fileira aqui, que ela fosse toda mais fria, mas eu não achei que ela não é das mais quentes, né, que geralmente as paletas neutras são muito quentes, como a Soft Glam da Anastasia Beverly Hills, que eu sei que vocês vão me perguntar, não chega a ser tão quente, também não é uma vibe muito diferente também. Eu acho que se você tem a Soft Glam da Anastasia, honestamente, não sei se você precisa de uma Born This Way, mas eu entendo quem queira ter as duas, né, que foi o meu caso, que às vezes, gente, a gente enjoa, a gente usa muito neutro, que é o meu caso do dia a dia, que sou advogada, às vezes a gente enjoa de usar a mesma paleta sempre. Pode ser que não seja realmente necessário, que você realmente não precise de uma outra paleta, mas às vezes você simplesmente quer, porque você... Por mais que você use sempre marrom, sempre dourado, sempre champanhe, você quer dar uma mudada, sabe? Comparação da paleta Born This Way, essa de baixo, com a Soft Glam, a de cima. A Soft Glam, ela tem 14 sombras e a Born This Way, ela tem 16. Né? Então, aí um pouco mais de sombras. Mas você pensa quando você olha para a Born This Way que ela é bem mais fria do que a Soft Glam, e na verdade não é isso que acontece, tá vendo? Vocês conseguem ver que apesar da Born This Way ser um pouco mais neutra, um pouco mais equilibrada, ela também tem tons bem quentinhos. As sombras brilhosas no swatch, eu sinto que as da Born This Way, elas ficam mais bonitas, mas na pálpebra a transferência da Soft Glam ainda é uma transferência melhor. Sabe? Parece que fica com mais fundo de cor, parece que você aplicou mais sombra, na verdade. A questão das mates, as mates da Soft Glam também são bem mais macias, sabe? Então eu acabo curtindo mais. Se eu tivesse que escolher hoje entre uma e outra, eu ainda ficaria com a Soft Glam. Questão de esfarelamento, né? Obviamente, a da Soft Glam, ela esfarela um pouco mais do que a da Too Faced. Enquanto para algumas pessoas ela pode ser avaliada como uma paleta assim sem graça, sem emoção, para outras pessoas que não sabem se maquiar direito, que são iniciantes, ou que são pessoas que gostam de uma pegada mais básica, pode ser assim, tipo paleta melhor amiga. Quanto à embalagem, gente, também, além dessa questão que eu esperava que fosse mais fria, eu esperava mais da embalagem, viu? Eu esperava mais, porque é de papelão. Eu acho o tamanho, assim, fantástico, porque é um tamanho muito fácil de você transportar, de você viajar, ela é resistente. Eu só queria que ela fosse toda preta e tivesse aqui o Too Faced em dourado, não tivesse essas coisas aqui que parece swatch de base, sabe? Não achei muito interessante. Eu queria que ela fosse também, ó, nesse material aqui, ó, o compacto, né, que eles lançaram junto com a paleta, é tão bonito, que vem o pó finalizador no meio com os dois iluminadores nas extremidades, que eu achei que eles poderiam fazer naquele estilo, só que uma paleta de sombras, né, e retangular. Eu acho que eles perderam uma excelente oportunidade de fazer uma paleta, sabe, que a gente olhasse e lembrasse até, por exemplo, da Pat McGrath, que tem aquelas paletas maiores, né, pretas, bonitas, só com dourado aqui escrito. Eu acho, assim, chiquérrimo, chiquérrimo, chiquérrimo. Ficaria uma coisa tipo isso aqui, ó, tá vendo? De repente com uma bordinha assim, pra acompanhar mesmo a linha Born This Way, né? Que tem essas embalagens clássicas, essas embalagens que são lindas, que tem detalhes em dourado. Eu ia simplesmente amar. Concluindo, ela tem um selo aprovação Lude, mas eu daria nota 8 pra ela, pelos motivos que eu já expliquei, questão da embalagem, algumas sombras que não me surpreenderam, né, não me impressionaram, além das que eu falei, essa marrom aqui mais escura eu também achei um pouco difícil de esfumar, mas no geral não tem como ela não ser um cristal para quem ama sombras neutras, né, é uma paleta que, assim, não vai ter erro para essas pessoas, mas se você espera um brilho, assim, ultra impactante, se você espera sombras, assim, muito emocionantes, você não vai encontrar
encontrar nessa paleta. No entanto, assim, eu tô curtindo bastante. Não é a minha neutra favorita, mas é uma paleta que é realmente boa, ela tem qualidade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do meu joinha. Comentem aqui embaixo qual é o item favorito dessa família aí de vocês. Se vocês estão de olho na paleta, se vocês estão, assim, torcendo para voltar logo ao estoque. A gente vai se falando. Um beijo